Atos capítulo 10. Havia em Cesareia certo homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase na hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Fitando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido e como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão curtidor, que reside junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldados que estavam a serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam ainda a caminho e aproximando-se à cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Sentindo fome, quis algo para comer. E enquanto preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, abaixando-se para a terra. Nela haviam todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. Ouvindo então uma voz que lhe disse: Pedro, levanta, mata e come. Porém Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum nem imunda. Pela segunda vez disse-lhe a voz: Não considereis comum o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e o vaso foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, admirado, ponderava sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens que foram enviados por Cornélio perante a porta pararam e perguntaram pela casa de Simão. Chamando, perguntavam se Simão, também chamado Pedro, estava ali hospedado. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro, descendo para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Por que motivo viestes aqui? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi por um santo anjo para que te mandasse chamar à casa dele e ouvisse tuas palavras. Então, convidando-os a entrar, a receber em casa, no dia seguinte, Pedro foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava aguardando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aconteceu que, estando Pedro prestes a entrar, Cornélio saiu para recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: Levanta-te, pois também sou um homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali estavam reunidos. Ele disse-lhes: Bem sabeis que não é lícito a um judeu juntar-se ou aproximar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem recalcitrar. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em jejum, observando a hora nona de oração, quando diante de mim se apresentou um homem como uma veste resplandecente que disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Manda alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. Assim, logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto ele te ordenou dizer. Pedro, abrindo a boca, disse:
Reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e pratica a justiça. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este o Senhor de todos, esta palavra bem conheceis, veio por toda a Judéia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou a pregar ao povo e testificar que ele é aquele quem por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo que derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviram falar em outras línguas e magnificar Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam com nós o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por mais alguns dias. Atos capítulo 10.